Quer aprender a usar a função SomaCs no Google Sheets? Então esse vídeo é para você. Eu sou Hermes Santos do site exceleasy.com.br e nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode utilizar a função SomaCs no Google Planilhas através de alguns exemplos práticos. Bom, então para começar, talvez você já saiba ou não, mas a função SomaCs é utilizada para obter a soma condicional de valores com base em vários critérios. No Excel, essa função ela está disponível a partir da versão 2007 e no Google Planilhas você vai encontrá-la na versão em inglês, ou seja, com o nome de SumIfs. Então, para você compreender o uso dessa função, observe neste primeiro exemplo que eu tenho aqui uma tabela com as colunas Produto, Vendedor e Quantidade. E aqui ao lado eu quero obter a soma da quantidade de acordo com o produto e o vendedor. Ou seja, eu tenho dois critérios que são produto e vendedor, e eu quero obter a soma com base nesses dois critérios. Então a fórmula vai ficar igual SumIfs, abre parênteses, o intervalo da soma é a coluna com os valores, então eu seleciono aqui o intervalo, ponto e vírgula. Intervalo de critérios 1 é a coluna com o nome dos produtos, critério 1 é o nome do produto que eu desejo obter a soma, ponto e vírgula. Intervalo critérios 2 é a coluna do vendedor e o critérios 2 é o nome do vendedor que eu pretendo obter a soma. Para finalizar, basta fechar parênteses e teclar Enter. E pronto, já temos aqui a soma das quantidades do produto maçã para o vendedor Patrick. Agora, neste segundo exemplo, observe que eu tenho aqui a mesma tabela de produtos e vendedores, mas agora eu quero obter a soma das vendas do vendedor Michel, mas apenas as vendas cujas quantidades são maiores do que 200. Então a fórmula vai ficar igual SumIfs, abre parênteses, o intervalo da soma é a coluna com os valores, então eu seleciono aqui o intervalo, ponto e vírgula, intervalo critérios 1 é a coluna com o nome dos vendedores, ponto e vírgula, critério 1 é o nome do vendedor que eu pretendo obter a soma, ponto e vírgula, intervalo critérios 2 é a coluna com as quantidades, e o critério 2 é a quantidade que no caso será maior do que 200. Nesse caso aqui você pode selecionar tanto a célula ou inserir entre aspas duplas, conforme demonstrado aí na tela. Para finalizar, basta fechar parênteses e teclar Enter. E pronto, já temos aqui a soma das vendas do vendedor Michel, cujas quantidades são maiores do que 200. Outra possibilidade de uso da função SomaCs é obter a soma de acordo com o intervalo de datas, ou seja, em um período específico. Então, para melhor compreensão, observe neste terceiro exemplo que eu tenho aqui uma tabela com produto, data da venda e quantidade vendida. E aqui ao lado eu quero obter a soma apenas das vendas entre 16 de fevereiro a 20 de março. Então, nesse caso, a fórmula vai ficar igual SumIfs, abre parênteses, o intervalo da soma é a coluna com os valores, então eu seleciono o intervalo, ponto e vírgula. Intervalo de critérios 1 é a coluna com as datas das vendas, ponto e vírgula. Critério 1 é a primeira data. Então, como eu quero as vendas a partir dessa data, eu faço o seguinte, eu vou abrir aspas, insiro maior igual, fecho aspas, insiro o E comercial para concatenar com a primeira data, ponto e vírgula. Agora o intervalo critérios 2 é a coluna com as datas das vendas novamente. E o critério 2 é a data final. Então, como eu quero obter as vendas até essa data, eu faço o seguinte. Eu abro aspas duplas, insiro menor igual, fecho aspas duplas, insiro o E comercial para concatenar e concateno aqui com a segunda data. Para finalizar, eu fecho parênteses e teclo Enter. E pronto, eu vou ter aqui a soma das vendas realizadas apenas dentro deste período. E para finalizar, neste quarto exemplo, eu tenho novamente a tabela com produtos, vendedores e quantidades. Mas agora observe que eu tenho três critérios, ou seja, eu quero obter a soma das vendas dos vendedores Michel e João, porém, apenas as vendas que são maiores do que 200. Então, nesse caso, a fórmula vai ficar igual SumIfs, abre parênteses, o intervalo da soma é a coluna com os valores, então eu seleciono o intervalo, ponto e vírgula. Intervalo de critérios 1 é a coluna com os nomes dos vendedores,
ponto e vírgula. O critério 1 é o nome do primeiro vendedor, ponto e vírgula. O intervalo critérios 2 é a coluna com as quantidades, ponto e vírgula. E o critério 2 é a quantidade ser maior do que 200. Fecho parênteses e insiro aqui o sinal de adição. Agora insiro novamente a função SUMIFs, abre parênteses. O intervalo da soma é a coluna com os valores, então eu vou selecionar o intervalo. O intervalo de critérios 1 é a coluna com o nome dos vendedores. O critério 1 é o nome do segundo vendedor, ponto e vírgula. O intervalo critérios 2 é a coluna com as quantidades. E o critério 2 é a quantidade ser maior do que 200. Para finalizar, eu fecho parênteses e teclo Enter. E pronto, já temos aqui a soma das vendas dos vendedores Michel e João, sendo apenas as vendas maiores do que 200. E aqui um detalhe, como você pode observar, na minha lista eu tenho apenas 3 nomes de vendedores, que são o Michel, o João e o Patrick. Isso significa que, como eu estou somando apenas as vendas do Michel e do João, então quer dizer que eu estou excluindo o vendedor Patrick da soma. Então, uma outra forma de se obter esse resultado é fazendo o seguinte, igual SUMIFs, abre parênteses, vou selecionar aqui o intervalo da soma, ponto e vírgula, seleciono o intervalo do critério 1, e aqui no critério 1 eu excluo o vendedor Patrick da seguinte maneira, abre aspas duplas, insiro o sinal de maior e menor, que significa diferente de, e insiro o nome do vendedor, que no caso é o Patrick. Fecho aspas duplas, ponto e vírgula, seleciono agora o intervalo do critério 2, ponto e vírgula, e seleciono aqui o critério 2. Para finalizar, eu fecho parênteses e teclo Enter. E pronto, vamos ter aqui o mesmo resultado, mas com uma forma diferente de se criar a fórmula. Bom, então esses são alguns exemplos de uso da função SOMACES no Google Planilhas. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, basta deixar o seu comentário aí abaixo. Se você gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal para continuar conferindo mais dicas como essa. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima!